Olá, muito boa tarde. Você vai ver a seguir no TVA Esportes deste sábado. Semana Esportiva Gaúcha tem conquistas na natação paralímpica, atletismo, judô e punhobol. Ouro e bronze, judô gaúcho é destaque no Mundial Militar da República Dominicana. O Brasil mantém hegemonia no Sul-Americano de Atletismo. Almir Santos, da Sojipa, traz ouro no salto triplo e garante vaga em Paris 2024. Com 8 gaúchos na delegação, a seleção brasileira termina em terceiro no Mundial de Punhobol na Alemanha. E o Brasil está fora da Copa do Mundo de Futebol Feminino e Marta se despede dos gramados. TVA Esportes está começando. Muito bem, a gente abre o programa de hoje com mais um show de Maria Carolina Santiago. A nadadora do Grêmio Náutico União voltou a colecionar medalhas no Mundial de Natação Paralímpica. A edição deste ano em Manchester, na Inglaterra, termina domingo e a pernambucana busca superar o próprio recorde na categoria de baixa visão. Carol Santiago integra a equipe brasileira de revezamento misto 4x100 livre que disputa a final agora à tarde. A prova, que rendeu medalha de ouro no Mundial no ano passado, na Ilha da Madeira, em Portugal, será a 7ª da pernambucana, que encerra sua participação nas piscinas inglesas amanhã nos 200 metros medley, prova estreante no Mundial. A dourada, que faltou nos 7 pódios da edição portuguesa, quando Carol foi prata nos 100 metros costas, saiu logo na estreia em Manchester. Nesta segunda-feira, primeiro ouro brasileiro na competição. Eu estou muito feliz, eu acho que foi um trabalho bem feito. A gente chega aqui e consegue nadar bem, só felicidade. A gente sabia o que a gente era capaz de fazer, né? Tanto a comissão quanto eu estávamos preparados, né, para essa competição, para essa prova em especial. A gente sabia que a gente estava competitivo, então a gente só esperou o momento, veio e ainda bem que foi suficiente. Na terça, a vitória nos 100 metros borboleta foi o 101º ouro do país em mundiais. A conquista foi na véspera dos 38 anos da unionista, que comemorou em grande estilo. Já nas eliminatórias dos 50 metros livre, na manhã de quarta-feira, a aniversariante bateu o recorde mundial da prova, estabelecido por ela mesma em março deste ano na Itália. À tarde, Maria Carolina confirmou o favoritismo e arrematou mais um ouro. Na quinta, o pódio foi nos 100 metros peito e no revezamento 4x100 medley, e na sexta, nos 100 metros livre. Maior medalhista do Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio, Carol Santiago foi terceira melhor atleta de todo o Mundial de Portugal. O Mundial de Natação Paralímpica reúne até amanhã 538 atletas de 67 países. A delegação brasileira é composta por 29 nadadores de 10 estados. E a gente segue falando de competição mundial paradesportiva na Inglaterra. De 18 a 27 deste mês, a cidade de Birmingham vai sediar o Campeonato Mundial de Futebol de Cegos. Além do hexacampeonato, a seleção brasileira busca uma vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. 2 atletas aqui do estado fazem parte da delegação e a gente abordou esse assunto aqui no estúdio em julho. Veja como foi. Bom, queria que tu falasse primeiramente aí desta convocação. São 16 países, né? Principais adversários e o Brasil buscando esse hexa, né, Nonato? Vai ser uma competição bem difícil, né? 16 equipes e a gente vai dar o nosso melhor e buscar mais um título para o Brasil. A gente vai dar o nosso máximo, sabemos que vai ser difícil e temos também uma coisa que nos motiva mais e também torna a nossa competição com a responsabilidade maior, porque vamos disputar uma vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris. Então vai ser uma competição muito importante para a gente. Pois é, conta pra gente como é que vai ser justamente essa logística, né? Essa logística, tu tá agora aí em Pernambuco, depois vai para São Paulo, como é que vai ser também essa aclimatação, né? Essa aclimatação na Europa? No primeiro momento vocês irão fazer treinamentos em São Paulo, como é que vai ser até o início do Mundial? Quando vocês vão se encontrar, vocês se encontram em São Paulo? Conta pra gente como é que vai ser isso aí. Então, a logística de treinamento é organizada durante todo o ano
com fase de treinamento. Durante uma semana, 10 dias por mês, a gente passa juntos treinando em São Paulo. Dia 8 de agosto, a gente já se reúne novamente em São Paulo. Treinamos 2 dias, 3 dias, já para viajar. Dia 11, a gente já viaja para a Inglaterra para fazer o reconhecimento, né, do campo. Nonato, quais são os adversários que o Brasil precisa ter mais cuidado? Quem são os adversários que estão na mira, justamente nesse primeiro momento? Quem tem o Brasil que vocês precisam tomar mais cuidado nesse campeonato mundial? Então, o futebol de cegos vem evoluindo. A gente percebe que muitos países estão melhorando muito e tem algumas equipes que realmente são muito fortes, que a gente tem que ter todo cuidado. A Argentina, né, que é sempre rival do Brasil em todos os esportes, e no nosso não é diferente. Também temos o Japão, que está numa ascensão forte. Tem Marrocos, que foi terceira colocada nos Jogos do Japão. Colômbia. Tem muitas equipes boas, fortes, que vão brigar. Então, a gente tem que estar atento. Legal. Bom, como tu disseste, né, é possível perceber a evolução, né, dessas equipes. Então, o Brasil chega como força máxima, com muita força no Mundial, mas muitas equipes, com certeza, aí também tiveram sua evolução no futebol de cegos. Bom, queria saber de ti, assim, esse tempo também juntamente com o Lan Lacerda, esse trabalho junto à HFUC, também prepondera pelo fato da estrutura que a HFUC e também da estrutura do time da HFUC, né, que fornece tanto para ti quanto para o Luan, para o futebol de cegos. Isso também ajuda muito, né, em campeonatos como esse, em campeonatos mundiais também. Isso ajuda muito, né? A HFUC oferece para a gente, nos ajuda bastante nessas competições com a seleção. Inclusive o entrosamento, né, de treinamento, eu, Luan, Ricardinho, que também faz parte da seleção brasileira. Infelizmente, nessa competição não foi possível participar por conta de lesão, mas, da HFUC, o treino junto, isso contribui muito também para o trabalho da seleção brasileira. Muito bem. Nonato, obrigado. Boa sorte para vocês. E a seleção brasileira empatou esta semana com a Jamaica e foi eliminada da Copa do Mundo de Futebol Feminino. O empate sem gols marcou também a última partida da maior jogadora da história, a eterna camisa 10, Marta. Final, a França, que venceu o Panamá por 6-3 no outro jogo do grupo, passou na primeira colocação com 7. Copa Libertadores da América. Na próxima terça-feira, 21h, o Internacional recebe o River Plate no Beira-Rio pelo jogo da volta das oitavas de final. O time da casa precisa vencer por diferença de 2 ou mais gols para garantir classificação à próxima fase. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis diante da torcida colorada. Ener Valencia desencantou e o Inter saiu na frente no jogo de ida, terça passada no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Mas os argentinos viraram o placar com Solari 2 vezes e garantem a vaga com um empate em Porto Alegre. Quem passar pega o Atlético Paranaense ou Bolívar, que se enfrentam no mesmo horário. Antes, logo mais, 6h30 da tarde, os colorados têm compromisso com o Corinthians no Gigante, jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A última partida em casa, sábado passado, foi para esquecer. Derrota para o Cuiabá por 2-1, também de virada no segundo tempo, resultado que derrubou o Inter para a 12ª posição com 23 pontos. 7 a menos que o Grêmio, quarto colocado na competição, que encara o Lanterna Vasco da Gama, às 4 da tarde, no Rio de Janeiro. O tricolor vem de um empate de 1-1 com o Goiás domingo em Goiânia.
E tem futebol com o adversário goiano, também na segunda. A partir das 6 da tarde, o Juventude enfrenta o Vila Nova pelo Brasileirão Série B. Na última quarta, no Alfredo Jaconi, a equipe de Caxias do Sul trouxe 3 pontos ao vencer por 1-0 o então vice-líder Novo Horizontino, que caiu uma posição na tabela. O único representante gaúcho no campeonato subiu para o 5º lugar com 36 pontos. Série C. Daqui a pouco, 7 da noite, o Ipiranga busca a recuperação na tabela diante do vice-líder Brusque de Santa Catarina no Colosso da Lagoa. O time de Erechim levou 2-1 do Remo na última rodada em Belém do Pará e estacionou nos 19 pontos em 11º lugar. Em 7º, com 23, o São José volta aos gramados na próxima segunda, 8 da noite, quando visita o 3º colocado, Botafogo da Paraíba. O Zequinha vem de vitória sobre o Confiança de Sergipe por 2-0, sábado, na capital gaúcha. E domingo é dia de futebol também no Campeonato Brasileiro Série D. Tem gaúcho decidindo vaga à 3ª fase. Às 11 da manhã, o Brasil de Pelotas visita a equipe do Patrocinense, em Minas Gerais. O Chavante terminou o jogo de ida no 0-0 domingo passado no Bento Freitas. Quem largou em vantagem foi o Caxias, que aplicou 1-0 no Internacional de Limeira, sábado no interior paulista, e se classifica com um empate na Serra. O confronto é amanhã, a partir das 3 da tarde, no Estádio Centenário. Vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TVE Esportes. O que acontece no Rio Grande do Sul? O que tem significado? O que importa? O que traz conhecimento? O que inspira nas artes e na cultura? Redação TVE, a informação que faz diferença. De segunda a sexta, às 6h30 da noite. Um fascista no divã. O espetáculo, inspirado na obra de Márcia Tiburi, está de volta aos palcos em Porto Alegre. 4, 5, 11 e 12 de agosto. Sextas e sábados, às 20 horas, na Zona Cultural. Não. Saiba mais em Instagram, @Grupo Jogo. Apoio TVE e FM Cultura. Ay, ojalá que el viento te traiga siempre conmigo. O que de fato conhecemos desse outro chamado de paisagem gaúcha? Seja aquela no Rio Grande do Sul, seja aquela dos outros gaúchos, no Uruguai e Argentina. Nós temos tantas culturas na Terra quantas paisagens. É a paisagem que produz a cultura. E a cultura assim produzida, ela também produz uma paisagem. E as conversas cruzadas de Marcelo Delacroix e Dani Lopes. Segunda-feira, no Estação Cultura, nós vamos falar sobre o Festival Estadual de Mulheres na Comédia. Tem também uma matéria sobre a exposição Smart Lights, luzes inteligentes, que está no Farol Santander. E a música aqui no estúdio é com o Rodrigo Nassif. Estação Cultura de segunda a sexta em 2 horários, às 6 da tarde e às 10h30 da noite, aqui na TVE. Estamos de volta com o TVE Esportes e o assunto agora é medalha. Saltador da Sojipa garante ouro no salto triplo do Sul-Americano de Atletismo e o índice olímpico para os Jogos de Paris 2024. Almir dos Santos Júnior saltou 17 metros e 24, 2 centímetros a mais que o índice exigido para a disputa da modalidade nas Olimpíadas do ano que vem na França. A marca também classificou o sojipano para o próximo Mundial de Atletismo, marcado para a segunda quinzena de agosto em Budapeste, na Hungria. Almir Cunha abriu a final do salto triplo com 16 metros e 78, assumindo a liderança na prova. Na terceira rodada,
o atleta saltou para a medalha dourada. Com 19 ouros, 15 pratas e 10 bronzes, o Brasil ficou com o título da competição sul-americana, realizado no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo, e manteve a hegemonia no continente, com 425 pontos, 225 no feminino e 200 no masculino. Ouro e bronze. Atletas gaúchas também brilham no Mundial Militar de Judô na República Dominicana. Disputado na cidade de Santo Domingo, o campeonato reuniu cerca de 350 atletas de 14 países. A sojipana Jéssica Lima sagrou-se campeã da competição na categoria 57 quilos. Em campanha inédita, ela derrotou a russa Nova Kakrama na final. Outra representante gaúcha no Mundial Militar de Judô, a atleta do Grêmio Náutico União, Eduarda Vaz Rosa, conquistou uma medalha de bronze na categoria 70 quilos. No total, o judô brasileiro angariou 14 medalhas no Campeonato Mundial Militar de Judô. Foram 2 ouros, 2 pratas e 8 bronzes individuais, além de 2 bronzes nas disputas por equipes. No ranking geral, o país ficou em terceiro, com França e Rússia nas 2 primeiras colocações. Seleção brasileira de punhobol fica em terceiro lugar no Mundial Masculino da modalidade. 5 dos 10 jogadores do time Brasil são atletas da ginástica de Novo Hamburgo e 2 da Sojipa. A competição, disputada em Mannheim, na Alemanha, reuniu 16 seleções e foi vencida pelo time da casa, que derrotou a Áustria por 4-0. Na disputa do terceiro lugar, no sábado, o time Brasil aplicou 4-1 na Suíça, parciais de 10-12, 11-9, 14-12, 11-7 e 14-12. Além do técnico Daniel Becker, 5 dos 10 jogadores da delegação são atletas da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. A seleção brasileira abriu o Mundial com vitórias sobre Chile e Argentina e uma derrota para a Áustria. Depois de superar a Itália nas quartas de final, o time caiu na semifinal para a Alemanha. Bicampeão mundial do punhobol em 1999 e 2003, o Brasil tem também 4 vice-campeonatos. A medalha de bronze na Alemanha foi a 6ª em mundiais. Liga Brasileira de Futebol Americano, pela fase de grupos da Conferência Sul, o Santa Maria Solders perdeu o jogo e a invencibilidade em casa. A derrota por 26-8 para o atual campeão da BFA, o Timbó Rex, de Santa Catarina, foi a primeira no Estádio dos Eucaliptos desde a primeira etapa do Regional de 2019. Apesar do contratempo, a equipe de Santa Maria mantém a vice-liderança da competição. O Solders volta a campo no próximo dia 20, em Caxias do Sul, onde encara o União da Serra. A representação serrana também vem de derrota no último sábado para o Rio Preto Whalers, em São Paulo, confronto que decidiu o título da Taça Brasil de Futebol Americano. Uma desavença entre os atletas dos 2 times antecipou o final do jogo, quando estava 16-0 para o time da casa, que ficou com a taça. Remando no seco, o shopping da capital sediou no sábado a Regata Gaúcha de Remo Indoor 2023. 1, 2, 3, 4. Mais de 60 atletas de academias de ginástica e clubes de remo de Porto Alegre e outros estados como Flamengo, Botafogo, Corinthians e Pinheiros disputaram provas de remo simulado no ergômetro. As performances dos competidores em diversas categorias eram exibidas em tempo real em um telão, que é a posição de cada barco na regata. A equipe de remo do Grêmio Náutico União terminou em primeiro lugar, seguida do GPA e da Acaris. E velejadores de 48 países disputaram na Polônia o Campeonato Mundial de Ilka 6, a antiga classe olímpica laser. E esta semana o TVA Esportes recebeu um competidor do Veleiros do Sul que marcou presença nas regatas do leste europeu, Felipe Frachelli, destaque da vela gaúcha e brasileira. Acompanhe aí com a gente. E aí, como é que foi para ti também essa experiência? Conta pra gente a experiência da Polônia. Foram 48 países, né, que participaram lá desse campeonato na Polônia. Como é que foi essa experiência? Isso, foi o Mundial Sub-19 que a gente participou, que seria o campeonato mais importante assim, do ano para a classe e para nós atletas
nessa idade. Sim. Tinham cerca de 260 velejadores no total, de todos os 48 países. E foi bem difícil, sim, era um campeonato com um nível muito alto. E tiveram várias condições diferentes, ventos fortes, com onda, um vento mais fraco, teve um dia sem regatas, por não ter nenhum vento. Sim. E a gente se esforçou ao máximo, mas talvez não tenha sido o resultado muito esperado, assim, porque é um pouco difícil para nós, como tem tantos barcos, a gente não está acostumado a velejar com tantos barcos nesse alto nível, mas certamente é uma boa experiência e um bom aprendizado para os próximos. Pois é, como funciona, só para o pessoal, para a gente ter uma ideia, assim, até em relação à rotina de treinos para uma disputa como essa, tanto o teu treino quanto do Eric, o que modifica, por exemplo, em relação ao treino de vocês, é realizado muitas vezes aqui no próprio Guaíba, no Brasil, enfim, o que se modifica, por exemplo, quando tu foste aí para a Polônia, nesse campeonato? Para a gente ter uma ideia, o que pesa mais, principalmente, nesses campeonatos desse tamanho, dessa magnitude? Bom, o que pesa muito é realmente a quantidade de barcos, assim. Aqui a gente treina muitas vezes com 10, talvez menos. Sim. E nas competições a gente chega a ter, nas maiores, 50, 60 barcos, o que não chega nem aos pés de largar com 80 velejadores do teu lado de altíssimo nível. Sim. Mas a gente faz o que pode aqui, no nosso treinamento caseiro, e espera dar o melhor resultado. O que precisa trabalhar muito nesses momentos, assim, por exemplo, uma quantidade de embarcações, de barcos, como tu falaste, uma quantidade maior, o mental afeta também bastante, ou isso, na verdade, em momentos ali, quando tu já está no barco, isso deixa de lado, fica mais a questão, mais o esforço físico mesmo naquele momento? Não, afeta bastante, que tem momentos que... Porque é muito barco, né? Claro. São outros competidores com outras experiências de várias partes. Às vezes tu não consegue ter uma saída muito boa, uma largada boa, então tu tem que realmente pensar para frente, assim, deixar aquilo de lado, tentar fazer o melhor, conseguir passar o máximo de barcos que tu consegue. E às vezes tem uma regata ruim, que tem que esquecer, pensar na próxima, porque não pode deixar aquilo te abalar muito, assim. É difícil, mas tem que sempre pensar na próxima. Claro, toca para a próxima, esquece que, claro, corrige o que tenta de alguma maneira corrigir o que talvez algum erro, alguma situação, e toca para a próxima. Mas de qualquer maneira receberam elogios do Robert Scheid, né? Receberam fortes elogios aí, parabéns. Essa questão, o que significa o Robert Scheid falando aí, destacando tanto tu quanto o Eric aí, velejadores da futura geração aí, elogios, isso dá cada vez mais força para que treine mais e traga mais resultados ainda, né? Claro, é bom receber elogio do multicampeão Robert Scheid, foi algo assim inesperado, completamente. E é como tu jogar a bola e o Pelé falar de ti. Pois então. Então... Te deixa no compromisso também, né? Vou ter que fazer valer aquilo que o Robert Scheid me falou, Deixou né? a gente bem orgulhoso, assim, do trabalho que tem sido feito. E é isso, sim. A gente também tem que agradecer bastante a Confederação. Sim, porque vocês fazem um trabalho, né, da Vela Jovem, né? Foi ela que nos proporcionou essa viagem. E tem feito um bom trabalho, assim, com a Vela Jovem. Legal. Bom, como é que está agora? O que dá para esperar para esse ano? Agora, em agosto, vocês têm AIA, né? Eu vou para a Holanda, onde a gente vai ter o Mundial das Classes Olímpicas, onde estão todos os velejadores olímpicos, campeões mundiais já, de todos os países. Vai ser uma competição muito forte. Também é no nível essa aqui, do Sub-19 na Polônia? Eu diria mais alto. Mais alto ainda? Mais alto. E lá vão ser distribuídas algumas vagas olímpicas. Pois é. Para quem fizer o índice. E então o pessoal já está em campanha forte visando as Olimpíadas de Paris 2024. Como é que vocês se sentem nesse sentido? Assim, existe grande chance, até mesmo o próprio Robert Scheid aí falando também do trabalho que vocês têm realizado, e até como é que vocês chegam aí para essa competição agora em agosto lá em Haia? Essa, sim, ainda vai ser, para mim, pelo menos bem complicado. Sim. Estou buscando mais a experiência, assim. E o resultado não está sendo o foco principal dessa competição, pelo menos.
E essa é de uma outra classe, né? Essa é de Yuca 7. Então, o que ela modifica em relação à Yuca 6? A vela é maior. A vela é maior. Então demanda mais esforço físico, mais peso. E é bem... É parecido, mas também é diferente, assim. Sim. Então é mais difícil. E... Os treinos também acontecem aqui no Guaíba? Acontecem aqui também. Vocês também treinam no Guaíba? Sim. Vamos 3 velejadores de Yuca 7 pra lá. Eu, mais um daqui gaúcho e um catarinense. Então... Mas... O que tu esperas encontrar até mesmo em relação... Claro, o nível de adversários, como tu disseste, é extraordinário. Mas até mesmo a questões climáticas, até mesmo... não sei se tu já velejaste lá nessa região. É a primeira vez? Primeira vez. Então, o que tu imaginas assim, que tu possa encontrar? Quais as dificuldades maiores que pode encontrar nesse momento? Lá é conhecido, sempre se espera por ventos fortes. Sim. E muita onda. Mas ano passado ocorreu um campeonato lá, em que na verdade foi vento fraco durante a semana inteira. Então, com a natureza, acho que é sempre um pouco inesperado. Show de bola. Bom, de qualquer maneira, olha, boa sorte, sucesso, e a gente espera aí conversar bastante futuramente, tá bom? Obrigado mais uma vez aí, valeu. E o TV Esportes vai ficando por aqui. Lembrando, a gente volta na segunda-feira e também ao longo da semana em um novo horário, um pouquinho mais cedo, às 11h45, tá bom? Bom sábado e domingo, até lá, tchau, tchau.